Olá, eu sou a Renata Souza e estou aqui para contar mais um pouquinho da minha história. Nesse segundo episódio, nós vamos falar um pouquinho de como eu e meu esposo nos conhecemos, o nosso namoro, compartilhar com vocês algumas situações, algumas emoções e também alguns aprendizados. Vamos lá? Eu sempre fui aquela criança, aquela adolescente, jovem que amava esporte. Sempre pratiquei esporte. Eu lembro que na minha época assim de 12 a 15 anos eu praticava futebol, eu praticava vôlei, peteca, queria aprender um pouquinho também de ping-pong. Eu fazia muitos esportes, jogava handebol também. Mas o único que nunca me chamou a atenção foi o basquete. Quando eu finalizei aí, completei mais ou menos uns 15 anos, minha mãe começou a pagar academia para mim, musculação. Tava febre, vários jovens fazendo e eu pedi, minha mãe foi e concordou. E chegou um momento que ela falou assim, olha Renata, você não está ajudando nada aqui em casa, se você continuar assim, eu vou tirar a academia de você. E eu não dei muito crédito, na verdade é porque eu ia para a academia, ficava lá a tarde toda, quando voltava, ficava conversando com os amigos na porta de casa e no final das contas minha mãe chegava do trabalho, meu pai chegava e estava lá, aquela bagunça ainda, Eu não estava colaborando. De manhã estava na escola, então passava o dia todo assim e acabava que eu estava deixando a desejar aí. E minha mãe já estava ficando sem paciência comigo. E então eu lembro que eu não dei muito crédito e ela foi e cumpriu. Ela falou assim, mês que vem não tem academia porque você não está colaborando comigo. E eu fiquei muito triste, fiquei brava, porque a gente fica brava, acha sempre que tem razão, E eu fiquei muito brava e fiquei alguns dias em casa. Mas aquilo ali não estava em mim, Essa questão de ficar em casa, ficar parado, sedentária. Eu gostava de movimento, Eu sempre fui assim tranquila em relação a... Nunca fui muito agitada, mas eu gostava de estar no meio da agitação. Até hoje eu sou assim. Eu não sou aquela pessoa agitada, eu converso tranquilo, eu sou tranquila em relação a isso, mas eu gosto de estar no meio de pessoas animadas, pessoas alegres, pessoas agitadas, E então aquilo ali já estava mexendo dentro de mim. Então, primeiro conselho aí para você que está solteira, ajude seus pais, eles têm se esforçado muito para te dar o que você precisa para poder manter aí a sua rotina, manter aí as coisas que você gosta, Então, se esforce também para ajudar. A gente não é só cobrar, não é só sugar dos nossos pais, nós precisamos também ajudá-los, ok? E então foi assim, eu já estava entediada de ficar em casa. Sem um esporte para fazer, porque já estava finalizando a educação física, só já não era suficiente para mim, porque eu jogava, tinha educação física na escola, mas educação física não é todo dia, correto? Então eu precisava fazer algo. E o meu irmão, ele jogava basquete, ele joga até hoje, na verdade, e a minha mãe falou assim, olha, se você quiser, eu deixo você ir jogar basquete lá com seu irmão, Tem a turma das meninas antes e depois era a turma dos meninos. E eu falei assim, basquete? Ah não, é o único esporte que nunca me chamou atenção, eu faço todos, mãe, mas menos basquete. E perto de casa, logo na esquina de casa, tinha o que a gente chama de praça de esportes, Onde tem as quadras e a prefeitura, ela tinha lá os professores e gratuitamente tinha vários esportes, mas não tinha vaga para os esportes que eu gostava, só tinha vaga para o tal do basquete. E eu falei assim, quer saber de uma coisa? Eu vou fazer esse basquete porque eu não aguento mais. E então eu fui e decidi fazer. Mas, gente, foi paixão à primeira vista. Eu amei o esporte e
E lá eu conheci o meu esposo, né? Eu lembro que a primeira vez que nós conversamos, nós ficamos mais de horas sem conversar. Ele nem treinou o horário dele, né? Acabou a parte que as meninas treinaram e aí tem um intervalo antes de começar, nós começamos a conversar, sentamos no gramado assim e ficamos conversando, acabou que ele não treinou e conversando, eu sei que terminou o treino dos meninos, meu irmão foi embora e a gente está conversando. E aí de repente chega meu irmão bravo. Meu pai mandou você ir embora junto comigo. Pensa na vergonha. Pensa como eu fiquei, né? Eu fiquei morrendo de vergonha e beleza, despedi dele, tchau e vamos lá. Ok, foi. E fui embora, morrendo de vergonha, né? No outro dia eu não sabia nem como eu ia olhar para o Jorge mais. Mas, enfim, enfrentei isso daí. E então, quando teve o aniversário de um dos nossos amigos do basquete, né? Um dos rapazes, dos jovens que fazia junto com a gente, nós resolvemos fazer uma festa surpresa para ele. Foi na minha casa. E então lá, né, tudo começou nessa festa, surgiu o clima, né? E então nós realmente iniciamos aí, né, uma paquera. E depois que a festa acabou, eu falei assim, ai meu Deus, será que, né, é só uma paquera e será que isso vai para frente? Né? Aí passou 3 dias. Ele me chamou, né, antes do treino e perguntou, né, se eu queria namorar com ele. E eu falei assim, o que eu tenho a perder? Nada, né? Nós começamos a namorar e foi uma experiência super diferente, porque foi o meu primeiro namorado, foi a minha primeiro relacionamento assim sério, né? Primeira paquera onde teve continuação, né? Porque naquela época eu lembro que Deus cuidou muito de mim. Eu sempre estive, igual eu falei, eu sempre gostei de estar no meio de movimento, de agitação, muitos amigos e tal, mas os meus amigos sempre me respeitaram. Eu sempre tive aquela consciência, meus pais sempre me ensinaram princípios, então eu sempre gostei de seguir esses princípios, né? Sempre achei bom, sempre me esforcei. Mas chega um momento que as amizades começam, né, a insistir, e eu lembro que nesse momento Deus cuidou de mim. Deus sempre foi me direcionando, né? Foi quando as amizades já estavam começando a insistir muito com coisas erradas e já estava ficando meio assim, então Deus me direcionou para o basquete, entende? E eu sinto o cuidado de Deus e eu gostaria que você também olhasse para as situações que acontecem na sua vida como um cuidado de Deus, né? Eu não sei como eu seria se eu não tivesse saído da academia e entrado no basquete. Como seria? As pessoas que eu continuaria convivendo, as influências. Então, eu sou grata a Deus. Né? Eu me esforço sim para seguir princípios, mas Deus também nos ajuda. Deus está cuidando de você, assim como que Ele cuidou de mim. E então nós começamos a namorar, mas tinha aquela coisa, né? Ele era evangélico e eu era católica. E eu sempre fui muito ativa na igreja, minha mãe sempre colocou a gente para participar bastante. Então, para falar a verdade, eu já era coroinha do padre, né? Eu ajudava na missa das crianças, eu estava bem ativa na igreja. E ele, evangélico também, filho de pastor. E sempre tem aquela coisa, né? O julgo desigual, os pensamentos diferentes. E uma coisa que eu gostaria muito de falar para você que ainda está solteira, né? Esteja tão próxima de Deus para que você entenda o propósito dele, até no seu relacionamento. Ele está interessado em quem você vai começar a namorar, em quem você vai se relacionar. Então esteja próxima de Deus para escutar a direção que Ele está te dando, né? Porque hoje está eu aqui vivendo um propósito maravilhoso com meu esposo.
o jugo desigual, ele não é algo simples de conviver, né? Até tudo se ajustar, ocorrem tantas situações, acontecem tantas coisas que se você não estiver firme, se você não estiver, né, na direção do Senhor, a probabilidade de você, né, cair, a probabilidade de dar errado é muito grande. Uma grande porcentagem dos casos não dão certo. É muita dificuldade, até que se separam, até que muito sofrimento acontece. Então, nós precisamos ter a certeza que Deus tem um propósito nisso, né? Deus tinha um propósito na minha vida, na vida do meu esposo. Eu acredito que Deus une propósito, por isso que você precisa estar com a direção do Senhor sobre a sua vida, porque Ele une propósito. Agora, se não foi Ele que uniu, né? Então, eu sei que Deus pode transformar vidas, isso é claro, isso aconteceu comigo, isso aconteceu, né, acontece na vida de tantas pessoas, mas precisa estar dentro do propósito dele, amém? Quando se fala de jugo desigual, vale a pena falar também que pode ser que aquele não é o momento para vocês iniciarem um relacionamento, mas que seja um momento onde vocês vão se conhecer, vão ter uma amizade, vão, né, poder apresentar um ao outro as suas crenças, a sua forma de pensar, onde vocês vão crescendo, e pode ser que um dia chegue, né, a se relacionarem mesmo. Quantos amigos aí já iniciaram, né, futuramente um namoro e deu super certo, não é verdade? Então, lá vai um conselho que eu posso te ajudar. Se conheça o propósito de Deus para a sua vida, invista em autoconhecimento. Nós estamos aí com a turma de mentoria de autoconhecimento aberta, né? Se você quer fazer parte dessa primeira turma, entre no link que está na descrição. Logo que terminar esse vídeo, você entra no link, faz sua inscrição. Logo nós iremos iniciar aí essa mentoria, onde eu vou te ajudar a te conhecer melhor, conhecer os seus potenciais, né? Respeitar as suas limitações, onde eu vou te ajudar a entender um pouco melhor o seu propósito de vida. E você precisa se conhecer e precisa estar íntima do Senhor para entender o direcionamento que Ele te dá. Você precisa estar tão escondida no Senhor que para que um homem, para que um jovem se aproxime de você, ele também se aproxime de Deus. E assim vocês irão conseguir caminhar de forma mais eficiente, de forma mais tranquila, né? Muitas pessoas falam assim, com Deus já está difícil, imagina sem Deus. Nós precisamos estar com o Senhor, porque com o Senhor nós temos a vitória. E então nós namoramos por 6 anos. 6 anos namorando, gente. Meu esposo fala que se ele tivesse, né, um pouquinho mais de maturidade, se ele soubesse um pouquinho do que ele já sabe hoje, ele teria, né, deixado para namorar um pouco mais para frente. Nós começamos a namorar, estávamos com 16 anos cada um, novinhos, né? E começamos a namorar, mas passamos muitas situações. Ficamos 1 ano mais ou menos, né, com essa questão, eu católica, ele evangélico, eu com alguns pensamentos, né, em relação a isso, algum direcionamento em relação a isso, caminhando de uma forma e ele de outro. Gente, é muito melhor caminhar os dois juntos, né? Não estou falando que você precisa fazer algo por causa dele, não. Nossa caminhada com Deus é nós e Deus. A sua caminhada com Deus precisa começar antes de estar junto com o seu namorado, não começar com o seu namorado, ok? Você precisa caminhar com Deus e Deus vai te direcionando, né? A melhor forma, a melhor coisa a se fazer a cada momento. E nós ficamos esse período, né, nessa questão, até que eu tive uma experiência maravilhosa com o Senhor. Eu posso contar numa próxima oportunidade, né, como eu tomei essa decisão de mudar de religião. E aí depois desse processo veio a separação dos meus pais. Lembra que eu falei no início, né, no primeiro episódio, que
Os meus pais se separaram, nós estávamos namorando. E eu acabava cobrando bastante do meu esposo, porque eu necessitava de cuidado, sabe? Eu estava cuidando da minha mãe, né? Ajudando ela naquele momento difícil que ela estava passando. Eu estava cuidando dos meus irmãos e eu necessitava muito de ser cuidada. E eu acabei transferindo essa responsabilidade para o meu namorado. E foi um grande erro, né? Porque por mais que Deus o abençoou muito, Deus o fortaleceu, a família que ele tinha também, que ele tem, né? O ajudou muito nessa questão, mas nós precisamos entender que o nosso namorado, ele não é responsável por cuidar de nós, né? O namoro quando a gente começa a namorar, não é uma responsabilidade de cuidar um do outro. Nós estamos nos aproximando, nos conhecendo, né? Nos relacionando, entendendo como é um o outro, né? Criando ali um vínculo de amor, né? Mas não, o namorado ele não tem essa responsabilidade de cuidar de você. O seu esposo tem, o seu pai tem. Mas o seu namorado não, não é responsabilidade dele cuidar de você. Eu sei que muitos pais não têm aí cumprido o seu papel, né? De forma tão efetiva, muitos filhos não têm se sentido cuidados pelos seus pais. Mas nós temos um pai que diz que ainda que a sua mãe te esqueça, eu todavia não me esquecerei de ti. E quando nós começamos a entender o cuidado do Senhor, o quanto Ele nos ama, o quanto Ele é Pai, o quanto Ele é provedor, nós começamos a não errar dessa forma, a não transferir, né, para o nosso namorado, para quem nós estamos nos relacionando, essa responsabilidade. Ele ainda está te conhecendo, ele ainda está crescendo, ele ainda está se desenvolvendo, né? Não ganhou uma filha, não ganhou uma esposa ainda, ele ganhou uma namorada. Então nós precisamos entender cada processo, namoro, noivado, casamento, família, né? Nós precisamos entender os processos. Muitas vezes a gente começa a buscar conhecimento sobre casamento, sobre como se relacionar, depois que a gente já está casada. Saia na frente, você que está solteira, namorando, noiva, já comece agora, para que você já saiba agir mais para frente. Então, além de se conhecer, né, procure compreender o amor de Deus por você, procure entender as etapas da vida de uma pessoa, né, que todos nós passamos. Procure conhecer a raiz da sua família, como, né, os comportamentos, padrões da sua família que você vai carregando, aqueles que precisam ser deixados de lado, aqueles que você precisa reforçar. Né? Entre nesse momento aí de se conhecer, conhecer o ambiente que você está inserido, conhecer o tempo que você está vivendo. Infelizmente, muitas de nós, né, entramos num relacionamento já precisando de tantos equilíbrios, né? Tudo desequilibrado, principalmente emocionalmente, né? Eu lembro que, né, teve essa separação dos meus pais, a minha mãe com bastante problemas, meus irmãos com tantas necessidades e eu sou filha mais velha, a gente se sente, né? Os filhos mais velhos aí vão me entender, a gente se sente nessa responsabilidade de ajudar, de cuidar. E então ali eu precisava de muitas coisas, a minha vida precisava de tantas coisas para equilibrar e eu acabava cobrando muito do meu esposo. Eu lembro que eu também estava fazendo faculdade nessa época. Logo que os meus pais se separaram, eu passei em primeiro lugar na faculdade de design e com isso eu ganhei também uma bolsa no ProUni. E aí acabei trocando, né, para produção audiovisual. E, gente, imagina aquela situação, né? Então eu cobrava do meu esposo de estar comigo todos os dias. Eu cobrava do meu esposo de ir me buscar sempre, estar mais tempo comigo. Eu cobrava do meu esposo de me dar atenção. Eu cobrava, sabe aquela coisa excessiva, gente? E eu não me sentia, sabe, nada era suficiente
Por quê? Eu estava procurando a solução no lugar errado. Gente, nós precisamos estar satisfeitas conosco. E então eu cobrei muito do Jorge. Ele não tinha, eu não tinha esse direito e ele não tinha esse dever. O seu namorado, ele não tem dever de estar suprindo todas as suas necessidades emocionais, financeiras, físicas. Não é responsabilidade dele. Então não procure nele o que você não vai achar, né? E eu ficava às vezes muito frustrada e cobrava cada dia mais, eu cobrava dele, tadinho. Então muitas vezes a nossa carência emocional, né, as nossas faltas, as nossas necessidades emocionais precisam de buscar mais a Deus ou precisam de uma ajuda até psicológica, né? Precisa de um psicólogo e tal, e não um namorado, entende? Se nós colocarmos as expectativas erradas, nós teremos um relacionamento onde vai haver muita frustração, onde vai haver muita cobrança, onde vai haver muito desentendimento, né? E muitas vezes nós caracterizamos, não, fulano não dá para namorar comigo porque ele não cuida de mim. Não, na verdade é você que não está, né, com o seu emocional equilibrado e você está com expectativas erradas. Então é muito importante que você coloque as expectativas certas, né, no momento, no lugar, no tempo que você está vivendo. Precisa ter um alinhamento de expectativas, tá? O namoro não é um tempo de entrega, não é o tempo de entrega física, não é o tempo de entrega emocional e não é o tempo de entrega espiritual. Nós precisamos entender isso, nos entregar para o nosso namorado fisicamente, emocionalmente e espiritualmente é um erro, onde nós vamos acabar nos frustrando. Porque uma coisa que nós precisamos entender, né, quando nós nos entregamos para uma pessoa, nós nos entregamos para alguém que nós confiamos, que é nosso amigo, que quer o nosso bem, né? O tempo de entrega é um pouco mais à frente, tá? Se você precisa compreender isso. Quando a nossa vida não está equilibrada, principalmente as nossas emoções, quando as nossas emoções não estão equilibradas, nós temos a tendência de nos entregar, né? Mas nós precisamos entender que a entrega, ela é muito profunda, ela envolve muitas coisas. Quando nós nos entregamos para alguém, nós estamos nos entregando, né? Quando eu falo aí sobre a relação sexual, que hoje em dia é uma polêmica, né? Aquela coisa onde também existe muito tabu, né? De se falar, as pessoas têm muita vergonha às vezes de comentar, mas o relacionamento sexual, o sexo, ele é uma entrega, e ele é uma entrega física, mas ele também é uma entrega emocional e uma entrega espiritual. E essa pessoa, ela está capacitada para cuidar de você, para cuidar das suas emoções, para cuidar do seu espírito, para te aproximar de Deus. Ela está realmente, né, capacitada, ela está realmente, né, preocupada com isso. Muitas pessoas têm se entregado para pessoas que não estão nem preocupadas com as suas emoções e com o seu espírito e com a sua vida espiritual. Então que você possa refletir sobre isso. Esteja tão próxima de Deus, esteja com tanta intimidade com o Senhor, para que alguém que for se aproximar de você para se relacionar, que esse alguém se aproxime também de Deus, né? Por conta, né, dessa necessidade de cuidado, né? Ixi, eu insisti várias vezes para o meu esposo, olha, enquanto a gente namorava, né? Você não quer casar comigo, você não vai casar, você não está pensando em casar, e a gente estava construindo uma vida. Eu lembro que a gente tinha 18 anos cada um, e eu já cobrava dele. Nós fomos casar com 21 anos. Nós vencemos aí esse período do namoro, tivemos 1 ano de noivado, né? Nós vamos falar sobre esse período de noivado no próximo episódio, então não perca.
E então nós vencemos essa parte do namoro, foi momentos muito difíceis. Nós não tínhamos esse conhecimento, né, de alinhar expectativas, de estar equilibrado emocionalmente, e hoje não é desculpa. Hoje muitas pessoas ensinando, muitas pessoas falando, e eu também estou aqui à disposição para te ajudar com isso, né? Eu tenho essa missão de te ajudar a melhorar seus relacionamentos, a melhorar aí a sua vida emocional, espiritual, a sua vida física também, né? É vida com abundância que Deus tem para nós. Então, procure alinhar suas expectativas com o momento, com o lugar onde você está vivendo. E eu te convido a entrar nessa primeira turma de mentoria, porque eu tenho certeza que ela vai te ajudar a alinhar suas expectativas, ela vai te ajudar, né, a entender o processo, o momento que você está vivendo, a equilibrar aí a sua vida, tanto emocionalmente como espiritualmente. Então não perca essa primeira turma, eu tenho certeza que vai ser muito especial. Eu gostaria muito de ter você lá para te ajudar, ok? Então, se você aprendeu hoje também nesse segundo episódio, deixa aí o seu like, é muito importante para mim. Se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com mais pessoas, principalmente as que estão solteiras. Durante a semana nós vamos ter live lá no Instagram, onde eu vou estar respondendo perguntas, dúvidas, vamos conversar um pouquinho mais sobre esses assuntos que nós falamos aqui. Eu tenho certeza que nós vamos aprender muito. Esse mês de junho será muito emocionante, muito significativo. Deus te abençoe, e os links que você precisa estão todos aqui na descrição do vídeo, tá? Beijos e até o próximo episódio.